Estamos no ar com o Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Ourinhos. Aqui no Entre Elas trazemos para você que está nos assistindo ou nos ouvindo temas relacionados aos direitos das mulheres e também ao combate à violência contra as mulheres. E agora estamos em agosto, Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de combate à violência contra a mulher. Estamos realizando uma série de podcasts especiais e hoje, na estreia, trazemos para você um tema importantíssimo que é justiça restaurativa. E para conversarmos com este tema, estamos aqui com muita alegria recebendo a Rose Rodrigues, que é facilitadora da justiça restaurativa aqui de Ourinhos. Rose, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Sou eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Rose, temos muita coisa para conversar, porque é um tema, posso dizer que até mesmo desconhecido pela grande maioria das pessoas, né? Então, para a gente começar, de forma clara e prática para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que é a justiça restaurativa e como que ela se diferencia da justiça tradicional? Então, de forma clara e prática, a justiça restaurativa não tem definição. É um conceito, maravilhoso. A verdade é que nós temos a justiça restaurativa como um conceito em construção. Porque qualquer conceito que a gente pusesse para ela delimitaria o alcance da justiça restaurativa e ela se constrói nas relações. Então, o que nós temos? Nós temos uma justiça que é focada nas relações humanas. Ela traz um componente de participação efetiva das pessoas que estão envolvidas no conflito. O conflito ele não é ruim, ele só precisa ser bem gerenciado. Então, o que a justiça restaurativa propõe? Ela propõe uma devolução do protagonismo das pessoas para a solução dos seus problemas. Então, nós temos, vamos usar vítima e ofensor por motivos didáticos, para ficar mais simples. Para ilustrar. Isso, porque nós não gostamos muito dessa definição. Essas definições. Porque nós somos o que a gente entende que são pessoas que se envolveram no conflito e cada uma delas tem a sua parcela de ação, de responsabilidade, de efetividade. Então, assim, nós temos vítima e ofensor, para ficar didático. Estas pessoas, elas podem ter a capacidade de solucionar os próprios conflitos, desde que elas possam ser preparadas nesse sentido. Então, a justiça restaurativa, ela se difere da justiça retributiva, que é a nossa justiça tradicional, da seguinte forma: nós temos um determinado conflito, nós podemos entregar este conflito para o judiciário, as pessoas envolvidas elas vão ser substituídas por uma instituição. Então, assim, nós substituímos a vítima pela figura do Ministério Público, o ofensor vai ter um advogado que vai falar em nome dele, ele vai ter a oportunidade de se manifestar, mas vai ser dentro dos critérios que o judiciário necessita para delimitar a autoria e materialidade, que houve um crime? Sim. Foi ele que fez? Foi ou não foi? Que é o que importa para a justiça retributiva. E as pessoas, elas são um pouco colocadas de lado. A vítima, ela é uma informante. Ela vai falar sobre o que aconteceu. Ponto. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que essas pessoas, elas deixam de ser efetivamente uma parte naquele conflito. A justiça restaurativa propõe que as pessoas, desde que devidamente acompanhadas, conduzidas através de uma metodologia, de uma ferramenta de diálogo, uma ferramenta de conversa, elas possam, talvez, em algum momento, estarem preparadas para encontrarem o próprio caminho. E, Rose, como que você chegou até a justiça restaurativa? Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Sim. E o que fez você acreditar nesse caminho como uma forma de transformação social, né? Sim. Eu tenho quase 40 anos de judiciário. Eu fiz concurso com 18 anos e estou ali até hoje. A maior parte deste tempo foi em sala de audiência. Então, eu tinha mais contato com as pessoas do que com os processos propriamente ditos. Então, você percebe, nesse contato com as pessoas, que fica sempre faltando alguma coisa.
Às vezes, a vítima, por exemplo, ela vai dar um depoimento para ela dizer o que aconteceu com ela, que deve estar delimitado pelo fato, ponto. E você percebe que ela gostaria, ela pergunta, posso começar do começo? Então, assim, você vê que ali faltou alguma coisa. Por quê? Uma pauta do judiciário, num dia normal, comum, você vai ter 5, 6 audiências. Então, você precisa ter um tempo delimitado. Você não pode abrir a oportunidade da pessoa falar tudo o que ela precisa. E a gente sabe que ela precisa. Ela vai poder falar aquilo que é necessário. Então, isso trazia já um certo desconforto para mim, desde sempre. E depois que eu saí da sala de audiência, eu fui trabalhar com infância e juventude infracional. São os adolescentes infratores. Com os adolescentes infratores, isso ficou um pouco pior, porque você trabalha com adolescente entre os 12 e os 18 anos, e você vivencia esse tempo com eles, e aí, de repente, vem alguém e fala assim, o seu menino fez o rito de passagem. Ele completou 18 anos e foi preso em flagrante. Então, é como se todo esse tempo que você esteve com ele, de alguma forma, fosse uma inutilidade. Porque a medida socioeducativa, adolescente não tem não tem uma pena. Ele tem uma medida socioeducativa que pode ser aplicada, que pode ser em meio aberto, que é liberdade assistida, prestação de serviço de comunidade ou advertência, e tem as medidas em meio fechado, que é a semiliberdade e a internação. Essas medidas socioeducativas deveriam, na teoria, socioeducarem. Quer dizer, você ter um papel na vida daquele adolescente que trouxesse para ele alguma coisa que o afastasse desse desfecho. Entretanto, que a gente percebe que uma boa parte desses adolescentes que passaram por internação, por exemplo, que são os casos de crimes maiores, mais graves, envolvendo violência, ou tráfico reiterado, ou roubo, enfim. Estes garotos, uma boa parte deles faz o rito de passagem, que é, em algum momento, depois de completar 18 anos, serem presos em flagrante. Então, o que você passou com ele até ali se dilui, se perde. E aí, dentro desse seu contexto de trabalho, você descobriu a sua vocação, vamos dizer assim, para a justiça restaurativa. Isso. Em algum momento eu falei, nossa, será que eu vou passar o resto da minha vida assim, com esse inconformismo, com esse desconforto, né? E aí eu ouvi falar de justiça restaurativa. Eu falei, nossa, o que será que é isso? E eu comecei a pesquisar a respeito, com certo receio de ser mais um mecanismo do judiciário para o judiciário. E aí, numa dessas buscas, eu ouvi uma palestra de uma pessoa que era facilitadora de processo circular, numa mesa com juízes e promotores e tal, e um juiz bastante envolvido nesse tipo de trabalho. Ela fez uma colocação a respeito de preconceito, de racismo, de racismo estrutural, e este homem, que a gente olha para juiz e pensa numa figura num certo patamar, né? Distante, né? Que está ali num lugar que você não vai chegar. Alcança. E este homem olhou para ela e chorou copiosamente nessa mesa. Falei, nossa, é alguma coisa que fez esse homem chorar. Peraí, deve ter alguma coisa de muito importante aí. E aí eu comecei a buscar mais informações, eu comecei a fazer cursos, e um atrás do outro, e olha, esta é a justiça que faz o meu coração cantar. É nela que eu acredito. E, Rose, muita gente, né, acha que a justiça restaurativa é passar a mão na cabeça de quem cometeu um erro. Como que você responde para essa visão? Olha, os círculos de diálogo, eles são baseados na ancestralidade. A justiça restaurativa não se vale de nada de invenção da roda. O que a gente faz é resgatar uma cultura ancestral que nós perdemos, uma sabedoria ancestral. O que os povos indígenas, que é uma das bases dos círculos de justiça restaurativa, quando alguém na tribo cometia algum erro,
Ao invés deles segregarem, vou mandar para a Fundação Casa, vou mandar para a penitenciária, vou mandar para o CR, eles se uniam em volta dessa pessoa, entendendo que aquele erro, aquele delito, o que quer que tivesse acontecido, aquela pessoa estava doente e ela precisava de ajuda, precisava de acolhimento. E o círculo funcionava no sentido de que todas as pessoas ali daquela aldeia iam tentar entender onde cada um tinha errado para que aquilo acontecesse. Quando eu tenho uma pessoa que cometeu um delito, primeiro, que se ele está pagando para a justiça criminal, ele já está pagando. Nós temos o Código Penal, ele prevê as condutas que são consideradas como crime, a elas é imputada uma pena. Se você foi condenado naquela pena e você está cumprindo a sua pena, você deveria considerar que está sendo pago. Então, essa nomenclatura de bandido para o resto da vida é uma coisa que não está certa. E se você entender que esta pessoa ela não se circunscreve só ao crime, ela não é aquele fato, ela cometeu aquele fato. A gente vai começar a ampliar o olhar para além do fato. E nós vamos encontrar um monte de coisas que precisam ser vistas. Um contexto, né? Total. Então, assim, o que a gente faz? Nós não passamos a mão em cabeça de bandido. A gente não acha que o bandido não deve ir preso em determinadas circunstâncias. A gente não acha que a pessoa que cometeu um determinado delito não mereça ou não precise passar por uma medida ou por uma pena ou por o que quer que seja que o Código Penal prescreve. O que nós entendemos é que se for só isso, essa pessoa vai sair do jeito que ela entrou para o sistema, ou pior. Você coloca uma pessoa numa penitenciária por um determinado delito X, uma violência doméstica, que é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Sim. Este homem vai sair da prisão uma hora. Nós não temos prisão perpétua e não temos pena de morte. Esta pessoa vai sair do sistema penitenciário um momento. E depois? Como ela vai sair? Relações familiares envolvem outras coisas. Tem filhos envolvidos, tem família, tem bens, tem um monte de coisa envolvida. Então, como é que nós queremos que esse homem saia? É sobre isso que a gente cuida. E, Rose, que tipo de conflito ou situação mais assim se beneficia da justiça restaurativa? Olha, a justiça restaurativa não é para tudo. A gente precisa entender isso. Então, o que a gente faz? Nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso do trabalho que a gente vai fazer. Então, nós olhamos para a situação e nós ouvimos cada pessoa separadamente quantas vezes forem necessárias. Há pessoas que, diante de um determinado delito que nós, na nossa concepção, consideraríamos simples, essa pessoa nunca vai estar preparada para uma conversa com o ofensor. Em outros casos, um delito que pode ser considerado grave, e essa pessoa tem um preparo diferenciado e ela pode se beneficiar de uma conversa. Então, vamos colocar assim, mas num homicídio. Nos Estados americanos, a justiça restaurativa existe no mundo inteiro. Existem alguns estados americanos onde ela é aplicada para casos de homicídio. A família da vítima pode, eventualmente, querer conversar com a pessoa que matou. Existe uma pergunta que é clássica. Por quê, né? Por quê? Às vezes, essa pergunta do porquê, ela fica ali guardada, remorso para a vida toda, para a vida toda. E, às vezes, você propiciar que isso possa acontecer desde que essas pessoas estejam preparadas, desde que todas as condições sejam necessárias. Tudo muito cuidadoso e muito visto, é possível que isso seja uma libertação, por exemplo, para um familiar de uma vítima. Entretanto, num caso de stalking, uma mulher que se sente perseguida, que é perseguida efetivamente, que aparentemente, se você chegar e falar assim, mas ele passava em frente à minha casa, aí ele olhava pela janela do carro, ficava olhando para mim e tal. Você fala, nossa, mas isso é uma bobeira, né? Não é tão sério assim. E talvez essa mulher não tenha condições de conversar com esse homem, porque ela tem dentro dela, dentro do contexto da vida dela, da história dela, ela não tem esse preparo. E aí
aí não cabe justiça restaurativa. Então, tudo isso tem que ser muito visto. Não depende do crime, depende da pessoa. Então, para vocês, vamos dizer assim, elencar alguém que, né, disposto, né, ali a participar da justiça restaurativa, vocês fazem uma triagem personalizada, vamos dizer assim, né? Nós chamamos de pré-círculos. Ah, tem um antes. Isso. Nós temos os pré-círculos, o círculo, se for possível, e o pós-círculo. Então, a gente faz todo... Por isso, até a justiça restaurativa é muito mais complicada, porque ela é demorada. É no tempo de cada pessoa. Porque eu posso fazer 10 pré-círculos com uma vítima. Porque ela pode querer fazer e não se sentir preparada. E ela pode querer ser ouvida. Porque a grande necessidade, a grande sacada, eu acho que é dos círculos, é que nós não ajudamos ninguém. A gente ouve. E a gente não dá conselho. Nós temos uma brincadeira que deveria ser instituída uma multa por conselho. Deu conselho? Paga uma multa. A gente não dá conselho, a gente não entra nesse processo de ajudar ninguém. O que a gente faz é ouvir essa pessoa tantas quantas vezes for necessário, até que ela se esvazie dessa dor ou não. E tá tudo bem. E, Rose, nos casos, né, no contexto da violência contra a mulher, que é o nosso grande tema, né, principalmente ainda nesse mês do Agosto Lilás, né, a justiça restaurativa é possível? Em que casos ela é possível? Em que casos não é possível? Existe essa resposta, né? Olha, é minha opinião pessoal. Eu acho a justiça restaurativa necessária. Porque a violência doméstica, ela pressupõe relações humanas. Você vai ser vítima de uma violência de alguém com quem você tem convivência, de quem você tem contato, com quem você teve um relacionamento. Então, e onde há relações humanas, há dificuldade de entendimento, de compreensão, de tempo. Então, como que a gente trabalha com a violência doméstica? Nós temos no nosso núcleo os grupos reflexivos de homens perpetradores de violência doméstica, porque nós entendemos que é extremamente necessário que eles compreendam o que eles fizeram e que eles tenham oportunidade de falar o que eles fizeram ou o que não fizeram, de entender do tempo que eles precisam para entender que foi alguma coisa que aconteceu de fato. E nós fazemos os encontros individuais com as mulheres, em horários separados. Os homens, os grupos são à noite, e as mulheres nós fazemos o atendimento durante a tarde. Rose, e no contexto da violência contra a mulher, é possível a justiça restaurativa? Tem casos que é possível, tem casos que não é possível. Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, apesar de haver controvérsias em relação a isso, eu entendo que é mais que possível, é necessária. A violência doméstica, ela pressupõe inter-relações. O que nós temos? São pessoas que convivem umas com as outras, que têm relacionamentos pré-existentes. É uma namorada, é uma esposa, é uma mãe e um filho. Então, quando nós cuidamos das relações mais pessoais, nós precisamos entender que as pessoas têm tempos para as coisas. Então, não adianta a gente querer que a solução venha simplesmente da justiça retributiva. A mulher vai na Delegacia de Defesa da Mulher e ela faz um boletim de ocorrência querendo que o homem pare de beber, que ele vá para a igreja, que ele deixe de ser violento, que ele cuide melhor dos filhos. E o que o judiciário pode oferecer para ela? Uma pena. Esse homem vai sofrer uma pena. E de alguma forma, ou ele vai ser tirado da convivência familiar, ou ele vai passar por uma determinada penalidade. E não é isso, na maioria das vezes, que essa mulher deseja. Porque ela, de alguma forma, ela tem um relacionamento com este homem. Então, a justiça restaurativa, quando ela devolve o protagonismo para as pessoas, ela possibilita que essa mulher, primeiro, compreenda qual é a necessidade real dela. Ela quer que este homem vá preso? É possível que sim, claro. Ela quer se separar desse homem? Ela quer se separar?
talvez. Ela quer que ele melhore em alguma coisa? Quase Com sempre. certeza, né? Então, quando a gente devolve o protagonismo para essa mulher, para que primeiro ela compreenda o que ela quer realmente, no tempo dela, para que ela possa pensar se ela está preparada para essa separação ou não, no tempo dela. Você traz para ela um poder sobre a própria vida que é extremamente positivo. O judiciário nunca vai conseguir dar para as partes aquilo que eles precisam. Vai dar o que é possível, o que está na lei. E a lei, querendo ou não, ela é fria, né? Ela não tem nuances. Não dá para ela falar assim, olha, ele é assim porque aconteceu isso com ele, então eu vou olhar para isso. Não dá. Ela vai dizer o que está na letra fria da lei. Ponto. A autoria, a materialidade, ao crime, a pena. E por isso que existem inúmeros casos, né? Que as mulheres, elas não seguem com a denúncia, né? Justamente por isso que você falou, do contexto dela, né? Exatamente. Vai muito além do que aconteceu. Existe uma história. Às vezes esse casal está há 30 anos juntos. Então é preciso que a gente olhe para a condição pessoal de cada um. E respeite. A justiça restaurativa tem como pressuposto a voluntariedade, que é extremamente importante, o respeito. Então a gente respeita o tempo de cada um. E respeita, inclusive, que esta mulher não esteja pronta ainda para se separar desse homem. E Rose, você pode trazer para a gente assim, resultados positivos que você já viu acontecer aqui em Ourinhos, na Justiça Restaurativa? Sim, a gente tem um caso que é muito emblemático para nós. O grupo reflexivo de homens, que acontece em 3 segundas-feiras à noite no núcleo, nós já acolhemos assim, seguramente mais de 100 homens. Os homens são conduzidos pelo judiciário até o núcleo, nós fazemos o acolhimento e nós vamos com esses homens em um encontro mensal falando sobre o homem. Mulher conversa com todo mundo. A gente conversa com a mãe, conversa com a filha, conversa com a irmã, conversa com a vizinha, conversa. A gente fala das nossas dores. O homem não fala. Quando ele fala com outro homem, ele fala de futebol, de mulher, de bar. Então, assim, ali nós propiciamos um ambiente seguro para que esse homem possa compreender o que aconteceu na vida dele. Nós falamos da Lei Maria da Penha, a gente fala para ele sobre o que aconteceu, a gente fala sobre as modalidades de violência, o que é a violência, e ele seguramente não entende que aquilo que ele fez é uma violência, ou ele entende que não fez e ele tem um lugar de escuta. Então, quando nós conversamos com esse homem, por vários encontros, alguns ficam por 24 encontros com a gente, outros por 10 encontros, dependendo da característica de como eles venham até nós. Quando esses homens compreendem o que aconteceu com a vida dele, ele tem um start. Um despertar. Nós temos um homem que participa até hoje dos nossos grupos, apesar dele não precisar ir mais, que ele fez o curso de introdução à justiça restaurativa e hoje ele é facilitador. E ele dá o depoimento de como a vida dele mudou dentro de casa a partir do momento que ele começou a compreender o que era violência e que tipo de violência ele trazia dentro dele. E Rose, essa questão da compreensão da violência, é muito complexo isso, né? Porque muitos homens que cometem violências, não estou falando só da física, mas todas as outras, as clássicas 5 violências contra a mulher, até mesmo da questão da violência psicológica, que é uma coisa que não dá nem para mensurar o número disso, essa compreensão de que para ele, não estou cometendo nenhum tipo de violência, com certeza deve chegar a muitos casos, assim, mas eu não fiz nada, né? Não consegue compreender isso. Isso é uma questão já ali cultural, né? Da sociedade mesmo, enraizada nisso. É muito difícil quebrar esse paradigma, né? Você sabe que é bastante interessante, porque no primeiro encontro, 100% de chance deles estarem muito revoltados.
Eles estão muito bravos. Se sentindo injustiçados até, né? Porque como a coisa funciona, a medida protetiva de urgência, como o próprio nome diz, é de urgência. Então, houve um fato danoso, a mulher pediu a medida protetiva, ela é concedida de imediato, antes desse homem ser ouvido. Então, às vezes acontece do homem estar casado com essa mulher há 20 anos, 30 anos, e o oficial de justiça chegar lá e falar, olha, o senhor vai ter que sair da sua casa. Então, ele não foi ouvido, ele não entende o que ele fez, e ele tem que sair da casa dele, porque senão ele vai preso. E aí, ele só vai ser ouvido, ele vai ter essa oportunidade, mas de que forma? Através do inquérito policial. As duas coisas começam juntas, mas a medida protetiva é imediata e o inquérito tem o tempo de acontecer. Então, ele vai ser intimado a comparecer, a falar a versão dele, a ser colhidas as provas, e depois disso é que vai para o Ministério Público para ele fazer a análise de que se aquilo dá fundamento para uma ação penal ou não, enfim, ter o trâmite normal. Então, ele chega, por exemplo, após uma medida protetiva, ele não foi ouvido por ninguém ainda. Ele vai ser ouvido lá a primeira vez. E ele está muito bravo. Ele chega muito revoltado. Aí, no segundo encontro, ele já está um pouco menos bravo. Chega no quarto ou quinto encontro, a gente vai numa sequência. Os nossos grupos são abertos. Então, às vezes, a gente não consegue estudar a Lei Maria da Penha inicialmente com todos eles. Mas quando ele começa a ouvir falar das violências, a gente tem o objeto da fala. A gente pratica uma escuta diferenciada. Só pode falar quem tiver com o objeto da fala na mão. Os outros têm que ouvir. E mesmo que ele morra de vontade de falar, ele não pode, ele tem que esperar o objeto chegar na mão dele. Às vezes, quando esse objeto chega na mão desse homem, ele para e fala, olha, isso aí eu fiz. Ele tem a compreensão que aquilo que ele achava que não era nada, ele efetivamente cometeu. E aí ele começa a repensar as atitudes dele, a repensar como a vida dele seguiu. Então você traz uma reflexão e a gente fala que o ciclo não se encerra no momento do ciclo. Esse homem vai para casa, no próximo mês você pode ter certeza absoluta que ele vai trazer outros componentes assim muito poderosos, muito interessantes e fortes. E bem nesse contexto que você está falando, né, sobre raiva, né, e qual que é o papel das emoções, né, raiva, vergonha, culpa, nesse processo todo? Como que a justiça restaurativa, ela lida com esses sentimentos lá, quando chega o agressor até vocês, ou a vítima, né, porque vocês lidam com as duas partes. Como vocês conseguem, né, ajudar nesse processo dos sentimentos? Então, a gente não ajuda. Acho que talvez esse seja o maior segredo. Nós não estamos ali para ajudar ninguém. A gente vai permitir que essa pessoa se esvazie. Ela vai falar. E a raiva dela é dela. Se eu não trouxer se eu não tiver nenhuma expectativa com relação àquela outra pessoa, eu vou dar liberdade para que ela se esvazie no tempo dela. Então, às vezes... Mas ela tem que ter uma confiança em vocês, né? Sim. Para poder se esvaziar, sim. né? Por isso, assim, a primeira coisa que a gente faz é toda uma conversa explicando qual é o nosso trabalho, qual é o nosso propósito, quais são os pressupostos com os quais a gente trabalha. Então, a gente faz todo uma proposta de criação de vínculo. E a gente vai devagar no tempo dela. Às vezes, esse homem, na primeira vez, não vai falar absolutamente nada. Há homens, há mulheres que pegam o objeto da fala e ficam em silêncio. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Suportar o silêncio é uma coisa muito potente, porque o silêncio às vezes fala muito. Só não está falando, mas a cabeça, né? Ele está ali, está presente. Então, respeitar o processo de cada um é uma das coisas mais importantes da justiça restaurativa. E o nosso próprio. Às vezes eu não dou conta de alguma coisa que acontece, então nós normalmente trabalhamos em dupla. Alguma coisa naquela situação traz um gatilho em mim. Porque nós somos humanos também. Então eu tenho alguém junto comigo para trabalhar isso.
E Rose, o que você diria para quem acha que perdão, diálogo são sinais de fraqueza nos casos de conflito? Olha, eu diria para repensar. Perdão pressupõe que eu sei mais do que você, ou que eu tenho mais, eu estou num lugar de superioridade, porque eu vou te perdoar. Então, daí não é muito legal. Eu te perdoo. Isso, a gente não busca perdão lá. Perdão é muito, até mesmo vazio, né? Uma posição de dominância, né? A gente fala assim, olha, vocês procuram que as pessoas se perdoem? Não, porque isso traz uma questão de desnivelamento, de superioridade. Um está em cima e o outro está embaixo. O que a gente procura é o gerenciamento do conflito, a transformação do conflito. Às vezes, do conflito sai o fim do relacionamento, mas de que forma? De que forma isso vai acontecer? Então, é uma questão de gerenciamento. A gente fala que justiça restaurativa tem um nome totalmente errado, porque ela nem é justiça e nem é restaurativa. A nossa ideia não é restaurar as relações, buscar o perdão, unir de novo, ou foram felizes para sempre. Não é sobre isso. É sobre que cada um, tendo a potência da sua própria decisão, das suas próprias ações, encontre o seu caminho, seja para estar junto de uma forma diferente, ou seja, para seguir cada um a sua vida sem esquecimento, porque a gente não vai esquecer o que aconteceu, mas sem que aquilo seja uma corrente para você e que não permita que você caminhe para frente de uma forma mais leve e mais tranquila. E, Rose, a questão da autorresponsabilidade. Me lembro da sua palestra que você teve aqui na Câmara conosco, ainda há pouco tempo atrás com os servidores, você falou muito a respeito disso. Esse diálogo sobre autorresponsabilidade com os homens, você acredita que isso precisa ser difundido? Com toda certeza absoluta. Se eu não compreendo o que eu fiz, se eu não me responsabilizo, se eu não entendo que aquilo que eu fiz causou um dano no outro, eu não saio do papel de vítima. E o papel de vítima, ela enfraquece qualquer pessoa. Mesmo, e aí a gente entra naquela de não gostar do papel de vítima, né? Mesmo para a vítima ou para o ofensor, quaisquer destes dois que fiquem nesse movimento de se colocar como vítima, eu sou injustiçado, o que aconteceu comigo é ruim, está errado. Se você ficar nesse lugar, você perde a sua força, a sua potência de solucionar os seus próprios problemas. E assim, né, no mundo que estamos vivendo hoje, com todo mundo extremamente sobrecarregado, tecnologia jogando informação o tempo todo, os diálogos estão cada vez menores, né? E isso, com certeza, quando os seus círculos ali dão essa oportunidade, as pessoas não estão nem mais acostumadas com isso, né? Sim. A falar sobre os seus sentimentos, a falar sobre suas opiniões verdadeiramente, né? Nós trabalhamos com escuta qualificada. O que isso significa? Quando a pessoa estiver ali, ela pode ter certeza absoluta que ela vai estar sendo ouvida, com estado de presença, com respeito, com confidencialidade, com qualidade de escuta. É efetivamente assim, porque hoje, como você disse, com todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem a nosso dispor, com a vida correndo em desabalada carreira, né, como a gente tem, às vezes eu estou conversando com você, se você parar e falar assim, o que eu disse há 1 minuto atrás, eu não vou saber te dizer. Porque nós estamos com o pensamento compartimentado, né, em várias gavetas, em várias coisas. Então, ali a gente pratica a escuta qualificada. E a gente treina que as pessoas se preparem para esse encontro dessa forma, sabe? Por isso o objeto da fala é tão importante. Você tem um encontro com 20 homens, um vai estar falando, os outros 19, de alguma forma, não tem outra coisa a fazer a não ser ouvir. Ainda que não seja tão simples assim, que a gente tenha dificuldade com algumas pessoas, que você está propiciando um ambiente preparado, seguro para que aquilo aconteça. Então, é um exercício de escuta também.
Rose, como que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês, da Justiça Restaurativa? Vocês têm um espaço? Onde fica esse espaço? Vocês aceitam voluntários? Fala um pouco pra gente. De repente alguém está nos assistindo e fala, nossa, eu gostaria de participar, eu gostaria de ajudar. Isso é possível? Sim, com certeza, e é maravilhoso. Os nossos facilitadores, nós temos um núcleo de práticas restaurativas, fica na Rua Senador Salgado Filho 220. É um portão preto que fica quase em frente à portaria do pronto-socorro da Santa Casa, nos fundos da Escola Horácio Soares. Nós estamos ali de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. Todos os dias tem alguém ali, se quiser entrar. Ali é um espaço de escuta de demanda espontânea. Eu não estou muito bem, quero ir lá e quero ser ouvida. E é para isso que a gente está lá. E aí, as pessoas que são voluntárias, é um trabalho voluntário. Nós temos 14 voluntários que trabalham lá conosco. Nós fazemos um trabalho no CR. Todos os sábados nós fazemos círculos de construção de paz no CR com os presos do regime fechado. Nós fazemos círculos comunitários às quintas-feiras, uma sim, uma não, no núcleo, à noite. A partir de um assunto qualquer, a gente monta um roteiro e faz o círculo. Nós fazemos os grupos de homens, nós temos os atendimentos das mulheres, nós fazemos círculos nas escolas, na Fundação Casa de Cerqueira César, onde nos chamarem. É muito trabalho, né? Essa é a verdade. E qual é o pressuposto para que você possa ser voluntário? É ter o curso de formação em facilitador de processo circular. São 2 etapas para o curso. A primeira é uma etapa online, é um curso online, onde você vai abordar o que é mais básico. A gente vai falar sobre violência, sobre a justiça restaurativa, como ela chegou no Brasil, como ela existe no mundo. E esse curso tem 42 horas, salvo engano. Inclusive, a gente vai ter uma inscrição, abre uma inscrição para o curso pela Escola Paulista da Magistratura, agora no final de agosto. Podemos até deixar aqui um link, favor, né? Se puder passar para a gente pede para o pessoal da edição deixar. Genial. A gente está pensando em um formulário Google para a gente poder ter as pessoas que tenham interesse. E depois de você passando pelo curso de introdução, a gente tem o curso de facilitador, propriamente dito, que esse é presencial, porque é completamente vivencial o trabalho, né? E aí, no estado de São Paulo, Ourinhos é a única cidade do interior que tem o curso que veio até aqui. Só acontece em São Paulo, Campinas, Sorocaba. Ourinhos tem, nós já tivemos 4 cursos aqui em Ourinhos. E se tudo correr bem, e vai correr, o ano que vem a gente tem um curso de facilitador. Então, todas as pessoas que tenham interesse e que tenham dúvidas e que queiram conhecer o trabalho, conhecer o espaço, são todos bem-vindos. A gente está lá para tirar qualquer dúvida, para conversar, para mostrar como é o trabalho. É uma alegria para a gente. E Rose, para a gente fechar, se você puder deixar uma mensagem para quem está passando por um momento de conflito, seja em casa, no trabalho, na vida pessoal mesmo, qual a sua mensagem? Olha, eu diria para você que nós só vivenciamos conflito quando estamos nas relações humanas. Então, quando a gente deixa a nossa humanidade tocar a humanidade do outro, as coisas ficam mais simples. Ninguém é 100% certo nem 100% errado. Nem nós, nem o outro. Se a gente conseguir olhar para isso, se distanciar um pouco e respirar, as coisas ficam diferentes. E a gente está lá para pegar na mão de quem quiser estar com a gente e acompanhar esse processo. Rose, muito obrigada. Você sabe que nós aqui, eu, a Olga, a Fernanda, da Procuradoria da Mulher, nós somos muito fãs do trabalho da Justiça Restaurativa. Quando nós começamos a Procuradoria, nós fomos lá conhecer o trabalho de vocês e desde então a gente admira muito o trabalho de vocês. Você pode ter certeza que esse espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Nós queremos muito ouvir cada vez mais e principalmente aprender. Porque a gente precisa aprender muito com você, muito com toda essa vivência de vocês lá. Eu agradeço imensamente sua participação aqui. Olha, somos nós que agradecemos, porque a gente entende que nós precisamos nos espalhar e nos unir.
O dia que a gente descobrir que nós estamos em vários lugares fazendo um pouco da mesma coisa, que se nós juntarmos uma na mão da outra, fica todo mundo muito mais forte, eu acho que as coisas vão ficar muito legais. Então eu agradeço muito a oportunidade de vir falar com vocês e me coloco à disposição sempre. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. E até o próximo Entre Elas.